ir para lá. E nós que ficamos aqui, né? Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 2, né? Vamos continuar nossa exposição da carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 2. Vamos fazer a leitura dos versículos 11 até o versículo 22. Vamos fazer essa leitura. Domingo passado nós fizemos a exposição do 1 ao 10 e hoje nós vamos fazer a exposição do 11 ao 22. A quantidade de versículo é maior, mas eu creio que vai dar tempo para a gente fazer entender qual a mensagem de Deus aqui nesses versículos. Efésios capítulo 2, versículo 11 diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra da esquina, é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Vamos orar novamente. Deus, obrigado pela leitura pública da Tua Santa Palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos permite estar aqui, ó Pai, lendo a Tua Santa Palavra. E pedimos a Tua bênção nesse momento, ó Pai, para que o Senhor possa tocar em nossas vidas, em nossos corações, através da meditação dessa palavra do Senhor. Que nesse momento o Senhor possa, Pai, com o Teu Santo Espírito, trabalhar em nossos corações, trabalhar em nossas vidas, para que nós possamos ser moldados e transformados pela Tua Santa Palavra. Esse é o meu pedido, essa é a nossa oração. Pedimos todas essas coisas em o nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, essa é a porção que nós vamos tratar hoje, do Efésios capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 22. E aí você pode ir acompanhando no slide aí. Muitas vezes, quando somos beneficiados com grandes bênçãos, sempre somos tendenciosos a pensarmos em como isso coopera para a minha situação ou como isto me ajuda direta ou indiretamente, né? Eu digo isso porque domingo passado nós falamos aqui sobre a transformação, essa grande bênção que nós fomos transformados para Cristo Jesus. E a tendência do homem, a nossa tendência é, todas as vezes que nós somos beneficiados com alguma coisa, nós sempre pensamos, tá bom, mas como isso me ajuda? Como é que isso melhora a minha situação? De forma direta, de forma indireta, como é que essa grande bênção me torna melhor? Ou então, que isto aconteceu com você somente por alguma coisa especial e diferente do comum? Não, isso aconteceu comigo, então é porque eu sou importante. Se isso aconteceu comigo, se eu fui transformado para Cristo Jesus, se eu recebi essas grandes bênçãos, é porque eu sou alguém especial. Geralmente, quando nós escutamos que nós ganhamos grandes bênçãos, talvez você pense, mas em que isso me torna diferente?
Em que isso me torna especial? O que é que isso me torna diferente dos demais? E é nessa situação que estão esses irmãos. É justamente nesse ambiente em que estes irmãos estão, tratando sobre a plenitude da nova vida em Cristo recebida, né? Recebida em Cristo, é que é tratado do capítulo 1 ao capítulo 3. Esse é o assunto que Paulo está tratando aqui. A plenitude da nova vida recebida em Cristo. Paulo, falando sobre isso, ele vai falar nos coisas ele tem nos falado coisas preciosas até aqui, né? Vou relembrar com vocês. Ele falou aqui, por exemplo, do Deus bendito e do Deus abençoador, no capítulo 1, do versículo 3 ao 8. Ele nos apresenta aqui o propósito de Deus para o crente. Vai estar aí do versículo 9 até o versículo 14, ainda do capítulo 1. E ele faz uma oração muito especial, de coração para coração. No capítulo 1 ainda, dos versículos 15 do versículo 15 até o versículo 23. E ele nos falou no capítulo 2, versículo 1 ao 10, que fomos transformados para Cristo. Olha quão grandes bênçãos Paulo mostra para esses irmãos. Quão grandes bênçãos Deus nos falou aqui. Isso poderia levar algumas pessoas a se acharem diferentes, a se acharem aqui superiores, começarem a criar uma classe de cristãos especiais. Existem os cristãos especiais e existem os cristãos não especiais. Eu sou um cristão especial porque minha transformação foi extraordinária. Mas você que não teve a sua transformação tão extraordinária desse tipo, você é menos especial. Você é um cristão de segunda categoria. Ou até mesmo esses cristãos poderiam estar pensando, olha, mas isso aconteceu comigo, mas com fulano não acontece. Porque ele é pior do que eu. Eu sou ali o limite. O limite onde a transformação pode alcançar sou eu. Ele está além. Aquela pessoa não consegue ser transformada. Mas Paulo quer agora mostrar que essa transformação que ele falou acontece mesmo nos piores cenários. E ele quer mostrar a unidade e a união que há entre as pessoas que recebem a plenitude da nova vida em Cristo, justamente aqui, nos versículos 11 até o versículo 22. Ele quer, quer mostrar que o âmbito individual dessa transformação não vai culminar em pessoas individualmente. Essa transformação que aconteceu, essa grande bênção que é essa transformação, vai nos levar aqui a cristãos individualmente. Vai mostrar que, olha, essa grande transformação vai nos impelir, vai nos direcionar a uma vida em comunidade, a uma vida em unidade, a uma vida em união. Paulo tratou aqui o indivíduo nos versículos 1 a 10. E agora ele quer, nesses versículos, nos chamar a atenção e nos voltar os nossos olhares agora para a comunidade dos que foram transformados. O Paulo quer agora chamar a atenção desses irmãos para essa comunidade. Por isso que o tema da nossa mensagem, né, o tema que eu coloquei para a nossa mensagem é Cristo nos fez um. Através dessa transformação maravilhosa que foi realizada na vida do crente, mas ele não nos leva para uma vida individual. Ele nos torna um. E aí, nos versículos, no nosso texto, do versículo 11 até o versículo 13, se você observar, Paulo vai nos mostrar aqui a ferramenta. Ele vai nos mostrar que Cristo nos deu um relacionamento. Ele começa esse trecho com uma conjunção inferencial. Está indicando aqui que esse parágrafo tem uma relação direta ao parágrafo anterior. Ele quer deixar evidente aqui, ele inicia o versículo 11 com um portanto. Então ele quer deixar de forma evidente que você foi transformado para Cristo Jesus, mas tem como essa transformação tem como resultado o ingresso em um relacionamento. Ele quer mostrar que essa transformação tem como inferência
um relacionamento de pessoas que sempre foram alheias às alianças. É um relacionamento entre pessoas que sempre estiveram longe das alianças. E ele vai dizer, portanto, e ele diz, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Após ele chamar a nossa atenção, dizer que a transformação dos versículos 1 a 10 tem uma inferência agora, a partir daqui, ele vai dizer, lembrai-vos. Que aí é um imperativo, é uma ordem presente. Ele está dizendo, olha, esse lembrar é uma ação constante. Após falar dessa transformação, ele vai dizer, tenham sempre em mente. É essa a ideia que Paulo quer falar aqui com esse lembrai-vos. O que eu vou falar agora é a inferência dessa transformação deve sempre estar constante em sua mente. Por isso que ele começa, portanto, lembrai-vos. E Paulo quer aqui que 3 coisas ocupem sempre a mente desses irmãos. Paulo quer aqui que 3 coisas ocupem sempre a minha e a sua mente. E ele vai dizer no versículo 11, ele vai falar que a primeira coisa que deve ocupar a sua mente é justamente uma posição anterior, a sua posição anterior, o momento anterior à sua salvação. Versículo 11, como nós lemos, né? Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Eles eram marcados. Lembrem-se constantemente que vocês eram marcados por uma conduta de perdição. Lembrem-se de que vocês eram diferentes dos que eram marcados para a salvação. Havia uma divisão notória. Haviam classes diferentes. Circuncisão era o sinal externo de uma relação com Deus. Esse era para isso era o sinal da circuncisão. O sinal traçava uma rígida distinção entre os descendentes de Abraão e os que eram estrangeiros quanto às alianças da promessa. E Paulo vai dizer, a primeira coisa que você deve lembrar constantemente, vocês não eram marcados. Vocês não faziam parte do grupo que pertencia ao povo de Deus. E Paulo aqui ele vai deixar bem claro, dizer que essa circuncisão, né, é feita pela mão dos homens, justamente para não deixar dúvidas, para não deixar nenhum resquício de que essa característica era algo visível. Não era algo interno, era algo externo. Vocês não tinham uma marca. Vocês não eram marcados. Não havia esse algo em comum que lhes unia ao povo de Deus. Vocês não eram marcados por uma marca exterior. Então, no versículo 11, o apóstolo faz os seus leitores recordar de que outrora eles eram gentios. Que outrora eles eram desprezados. Vocês eram rejeitados. Vocês eram excluídos. Tenham sempre isso em mente. Recordem de que vocês eram desprezados. Vocês não faziam parte desse grupo que pertencia ao povo de Deus. E aí ele vem no versículo 12 nos mostrar a segunda coisa. Segunda coisa que deve ocupar a nossa mente constantemente, que é justamente a consequência dessa situação, né? Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. É a consequência, é um passado sombrio. E aqui no versículo 12, esse é o versículo mais sombrio de toda a Bíblia. O versículo mais sombrio de toda a Bíblia é o versículo 12. Os gentios estavam sem Cristo. Ou seja, eles não tinham nenhum Messias. Eles não tinham ninguém para salvá-los. Eles não tinham ninguém que pudessem ajudá-los. Além disso, os gentios eram separados da comunidade de Israel. Eles não pertenciam à comunidade de Israel. Eles eram estranhos, né? Como vai dizer, eles eram estranhos às alianças da promessa. Deus fez aliança com o povo de Israel.
Deus fez aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Davi, mas essas alianças pertenciam apenas aos judeus. Eles eram estrangeiros, eles eram peregrinos. Eles não podiam usufruir dessas bênçãos. Eles não poderiam, um estrangeiro não pode usufruir dos direitos e dos privilégios de um cidadão. E é essa a mensagem de Paulo. Lembrem-se, vocês eram também estranhos. Eles estavam fora do alcance dessas bênçãos. Eles estavam longe de ser alcançados por essa bênção. Eles olhavam apenas de fora essa grande e maravilhosa bênção. Eles estavam sem esperança, né? Sem esperança como nação e também individualmente. Como nação, eles não tinham nenhuma segurança de que seu país, o seu governo ou o seu povo ia perdurar, ia sobreviver, que eles não seriam dizimados. Eles não tinham esperança, eles não sabiam. A qualquer momento, algum império, algum reino poderia se levantar e dizimá-los, destruí-los. E também individualmente. Eles também estavam sem esperança individualmente, porque o seu futuro era triste. Eles não tinham uma esperança alguma no pós-túmulo. E finalmente eles eram sem Deus no mundo. Eles não conheciam o único e verdadeiro Deus. Eles não tinham como ter o acesso a esse único e verdadeiro Deus. Portanto, é uma situação terrível. É uma situação de fato sombria. E Paulo quer mostrar esse segundo ponto aqui, dizendo: amados, recordem de que outrora, em um tempo não tão distante assim, vocês estavam nas condições mais terríveis que havia. A sua situação era terrível. Você não tinha jeito. Você não tinha solução. Você não tinha esperança. Mas não apenas isso. Paulo coloca agora no versículo 13 a terceira coisa que deve sempre ocupar a nossa mente. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. É o grande contraste. É o presente extraordinário. Tenham em mente também esse presente extraordinário. As palavras mas, agora, como inicia o versículo 13, mostram uma transição de fato abrupta, uma transformação. Mesmo sob as condições mais terríveis que poderia existir, os efésios foram resgatados dessa realidade, sendo elevados a uma posição próxima de Deus. E o desejo de Paulo é: lembre-se também dessa transformação. Essa transformação aconteceu quando vocês se converteram. Vocês agora, assim como um gentil foi elevado à destra de Deus, também um judeu agora que aceita Cristo Jesus, que se converte, ele é então elevado à destra de Deus. Os dois ocupam então a mesma posição. O que acontece com um, acontece com o outro. E amados, não se engane. Essa inimizade entre judeus e gentios era a maior diferença étnica e religiosa que o mundo jamais viu. Nunca vai haver algo tão diferente como um judeu e gentio. Se você pensa que existe diferença entre eleitor de Lula e Bolsonaro, entre Fortaleza e Ceará, entre Corinthians e Flamengo, você não está nem perto de saber qual era a diferença entre o judeu e o gentio. Eram extremos. E agora ele está dizendo: lembre-se agora desse contraste. Essa maior diferença que já houve na terra foi quebrada por essa transformação. No momento em que vocês aceitaram Cristo Jesus como Salvador, no momento em que vocês confiaram nele, Deus lhe aceitou no amado. Lembrem-se disso. Nada, exceto o sangue de Cristo derramado sobre a cruz do Calvário, poderia obter isso.
Quando aceitaram o Senhor Jesus no ato de fé, todo o valor do seu sangue foi então creditado na sua conta. Jesus então está criando uma nova comunidade. Jesus está criando agora um novo povo, num povo em que até a inimizade mais antiga, até a inimizade mais ferrenha que pode existir entre judeus e gentios, nessa comunidade, essa inimizade, ela é então abolida. Ela é quebrada. Paulo quer nos ensinar algo precioso. Deus quer nos ensinar algo precioso nesses 3 versículos que nós lemos. Agora, por meio de Cristo, os que estavam longe foram aproximados para perto. Cristo quer te mostrar o que aconteceu com você. A graça de Deus foi tão profunda que aconteceu, que alcançou você. A graça de Deus foi tão poderosa que desfez a maior inimizade que você tinha na sua vida, que era a inimizade entre você e Deus. A graça lhe tirou do lamaçal mais profundo. A graça lhe tirou das piores condições que você já poderia imaginar. Mas essa graça transformadora alcançou a sua vida e desfez a maior barreira que um homem enfrenta, que é a barreira entre ele e Deus. Amado, se isso aconteceu com você, então não restrinja esse poder transformador. Não barre, não tente limitar esse poder transformador. Qualquer pessoa pode ser transformada. Basta crer em Cristo Jesus. Qualquer pessoa. Muitas das vezes nós fazemos isso. Muitas das vezes nós não pregamos o evangelho para certa pessoa porque nós pensamos, de forma até inconsciente às vezes, ou não, de forma consciente. Nós dizemos, não, mas esse aqui não tem jeito. Esse aqui Deus não consegue. Esse aqui nunca vai ser crente. E nós a limitamos, restringimos. Nós dizemos, o limite sou eu. Mas a graça, ela é profunda, meus irmãos. A graça pode alcançar qualquer pessoa. Basta crer em Cristo Jesus. E Deus quer que você se lembre constantemente dessas 3 situações. Você não fazia parte do povo de Deus. Você não tinha essa marca que lhe diferenciava, que fazia diferença entre você e os homens maus, os bons e os ruins. Não. Você era o maior vilão da sua própria história. Esse era você. A sua conduta lhe condenava, o seu pensamento lhe condenava, o seu jeito de fazer as coisas lhe condenava. Então você era o seu principal vilão. E a consequência disto é um presente e um futuro terrível. Como ele nos mostra no versículo 12. Mesmo hoje, se Deus não olhasse para você através de Cristo, você está perdido. Se Deus olhar para você a não ser por Cristo, você está perdido. Você acha que merece alguma coisa? Olhe para o versículo 12. É isso que você merece. É isso que nós merecemos quando nós não cremos em Cristo Jesus. Graças a Deus, porque essa poderosa graça transformadora alcançou a sua vida. Essa poderosa graça transformadora alcançou o seu ser. E quando você tem isso em mente, quando você pensa nessas 3 coisas, quando você lembra quem você era, o seu passado, quando você lembra o seu futuro, para onde você estava caminhando, e quando você se lembra da transformação que Deus realizou na sua vida, meus irmãos, a gratidão vai inundar o seu coração. Porque você vai ver de onde você saiu e onde você foi colocado. Quando você tiver isso em mente, você vai ver que não tem ninguém sem jeito. Não tem ninguém que não tem solução. Quando você entende isso, você chega a essa conclusão. Porque o maior sem jeito era eu. Um dia, eu era o maior sem jeito.
andava pelas ruas, o maior sem jeito. E essa graça transformadora me alcançou. E isso hoje me impede de restringir essa graça de Deus. Isso hoje me impede a não pregar o evangelho para qualquer tipo de pessoa. Porque um dia, o maior sem jeito era eu. Se eu fui alcançado, qualquer pessoa pode ser alcançada. Essa mensagem que Paulo quer lembrar esses irmãos e que Deus quer que você tenha em mente. Lembre-se dessas coisas. Não restringam a graça de Deus. Deus pode dar esse relacionamento a qualquer pessoa. E com isso em mente, Paulo vai agora, a partir do versículo 13, né? Agora no versículo 14 até o versículo 18, vai nos explicar agora essa grande obra realizada. Nos versículos 14 ao 18, Paulo faz isso. Paulo vai nos mostrar a obra, vai nos explicar como foi essa obra, vai nos mostrar que existe um único caminho ao Pai. E é nesse único caminho ao Pai que nós fomos colocados. É esse num único caminho que nós estamos agora caminhando. Agora ele usa nesse trecho que nós vamos ler, do 14 ao 18, uma conjunção de explicação. Ele agora vai explicar o que ele disse no versículo 11 ao 13. Ele vai iniciar o versículo 14 justamente explicando os motivos do poder, né? Do poder desse sangue precioso, que é capaz de acabar com toda distinção étnica. Acabar com todo tipo de separação. Por que esse poder, essa graça tem o poder para acabar com todas as barreiras? É isso que ele vai explicar aqui nos versículos 14 até o versículo 18. E a afirmação principal aqui nesse trecho, eu quero que você tenha isso em mente. A afirmação principal aqui é: Jesus Cristo é a nossa paz. Porque Ele é a nossa paz. Essa é a mensagem principal aqui. E Paulo vai agora explicar o porquê que Ele é a nossa paz. O sangue de Cristo é o que nos traz paz e une os povos que antes estavam separados. Só há um ponto onde todos os tipos de pessoa convergirão: Cristo Jesus. Por isso é correto dizer que o homem Jesus Cristo é a nossa paz. Ele vai nos dizer aqui, a principal mensagem é dizer, olha, ele é o único ponto que une todos os opostos, que une todos os diferentes, que une todos os diversos, que une todos os que estavam separados. E ele vai dizer aqui, né? A primeira coisa que ele vai dizer aqui, explicando o porquê que Jesus Cristo é a nossa paz, explicando essa obra dele ser a nossa paz, dele ser o nosso único caminho ao Pai, ele vai dizer, né, algumas coisas foram feitas para que ele seja a nossa paz. E a primeira coisa que ele vai dizer no versículo 14, a parte A, é que de ambos os povos ele fez um. A primeira coisa que ele fez para que Cristo pudesse ser a nossa paz é que de ambos os povos ele fez um. Dos dois, dos que estavam longe e os que estavam perto, Deus faz um povo, debaixo do seu sangue e debaixo da graça. Paulo está mostrando aqui que não há mais grupos diferentes. Que não há mais vários grupos diferentes. Agora todos fazemos parte de um grupo só com acesso ao Pai. Não há mais judeu, não há mais gentil, não há mais zelote, não há mais publicano, não há mais levita, não há mais nada. Não há mais diversos grupos, não há categorias diferentes, não, agora é um novo homem. A primeira obra que Cristo fez foi justamente isso, foi dizer que tanto vocês, gentios, como nós, quanto nós, judeus, agora fazemos parte de um único e novo povo. Nesse novo grupo agora não há mais tipos diferentes. Nesse caminho que nós fomos colocados, não existem mais classes diferentes. Não há mais restrição para tipos de pessoas. Tipo de pessoas transformadas, não.
Qualquer tipo de pessoa pode fazer parte desse único grupo. Quebraram-se todas as barreiras. E Jesus uniu um zelote e um publicano, justamente por isso. Para nos mostrar que grupos opostos, grupos inimigos, agora fazem parte de um só corpo. Para mostrar que todo tipo de pessoa pode participar desse grupo chamado de cristãos. Portanto, amados, não há cristãos diferentes. Não há classes. Não há grupos de cristãos diferentes. Há apenas cristãos. Não existe um determinado tipo de cristianismo. Agora temos apenas um só. Essa foi a primeira grande obra dele, para ele ser a nossa paz. Derrubar as barreiras. Derrubar os grupos. Aniquilar todas as características que haviam dentro desse grupo. Olha, dentro desse grupo, todos nós somos um só. E a segunda fase dessa obra pode ser chamada de demolição. Aí no versículo 14, na parte B, né? Tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a parte B do versículo 14. Deus destruiu completamente. Paulo está falando aqui de uma ação realizada, de uma ação que foi completada. Obrigado, irmão. Deus escolhera para si um povo específico, um povo especial. E por ele escolher um povo específico, se fez então uma notável distinção. Os judeus eram um povo de Deus, enquanto os demais eram estrangeiros. E as cerimônias foram colocadas justamente para caracterizar isso. Eram símbolos públicos. Eles testificavam dessa separação. Isso foi o que Moisés disse em seu cântico. Eu coloquei o versículo, né? Deuteronômio 32, 8 e 9. Eu coloquei na tela aí para você não tirar de Efésios. Isso foi o que Moisés disse em seu cântico. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Isso foi o que Moisés contou. É isso que esse cântico de Moisés está dizendo. Deus escolheu Israel. Deus fez essa restrição, essa distinção. Esse é meu povo. Os outros não são meu povo. E esse fato suscitou a inimizade. As cerimônias foram adicionadas, foram colocadas para caracterizar esse grupo, esse povo de Deus. E essas cerimônias serviram como muros, que serviram como paredes, que restringiam o que era povo de Deus e o que não era povo de Deus. Se estivesse dentro das cerimônias, era povo de Deus. Se estivesse fora dessas cerimônias, não eram então povo de Deus. Eles circuncidaram a herança divina para que não fosse distribuída a todos. E então, o que aconteceu? Os gentios foram excluídos no reino de Deus. Isso separou Israel de todas as nações. E o que Paulo está dizendo é que Cristo derrubou essa parede invisível que separava o povo de Deus, que limitava. E Cristo derrubou todas essas coisas. Essa foi a segunda obra de Cristo Jesus para que ele pudesse ser a nossa paz. A minha paz e a sua paz. Portanto, não há mais limite geográfico que faça separação. Não existem mais limites, não existem mais termos que não possam ser alcançados. Jerusalém e os confins da terra, toda e qualquer região. Não há mais restrição. Essa graça de Deus alcança todo e qualquer lugar. Pessoas de todo tipo e pessoas de todo lugar podem entrar nesse novo homem. Essa foi a segunda obra dele. Não está mais restrito. Agora as paredes estão abertas. E o terceiro aspecto dessa obra, nós vamos ver no versículo 15, a parte A. Foi a abolição
da inimizade que existia entre os judeus e os gentios e também entre o homem e Deus, né? Versículo 15, na sua carne desfez a inimizade. Aqui se adiciona a razão pelo qual foi derrubado. Cristo derrubou essa parede, isso que separava o povo de Deus, para abolir a inimizade por intermédio da carne de Cristo Jesus. E está dizendo que ele desfez a inimizade. Ele tornou inútil essa inimizade. Ele tornou sem efeito. Ele tornou inoperante essa inimizade que havia. Essa restrição que havia. Deus tornou aqui inútil, inoperante, ineficaz. Paulo identifica a causa da inimizade. Ele vai dizer, isto é, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Essa era a causa da inimizade. A lei de Moisés consistia de leis que cobriam quase todas as áreas da vida. E então Paulo agora expressa com mais clareza o que havia metaforicamente compreendido com o termo parede, dizendo que as cerimônias pelas quais a distinção fora declarada haviam sido abolidas através de Cristo. O que tornava os judeus diferenciados dos demais eram as cerimônias. A circuncisão, o sacrifício, a abstenção de alimentos. Isso era que separava um judeu diferente. Mas Paulo está dizendo que tudo isso são apenas símbolos de santificação. Paulo está dizendo que Cristo derrubou todas essas coisas. O Filho de Deus formou em seu próprio corpo uma unidade perfeita. Não há mais nada que possa acusar aqueles que estão nesse novo homem. Essa lei agora não tem mais poder para apontar aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque ele vai dizer que Cristo desfez, Cristo tornou inoperante. Não há mais poder. E com isso, algo precioso é que, olha, os opostos, todos devem viver em harmonia. Aquilo que antes nos separava foi tornado inútil por Cristo Jesus. Isso nos mostra que nós devemos remover todos os emblemas, todas as marcas, todas as inimizades anteriores. Não há mais isso. Não há mais rituais externos. Não há mais padrões que diferenciem. Não. Agora todos são unidos em Cristo Jesus. Não há mais característica que diferencie um tipo de cristão. Não há mais rituais que um verdadeiro cristão tem que fazer e o que não fizer, ele não é um verdadeiro cristão. Não. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Antigos combatentes, antigos inimigos, são agora unidos uns aos outros em uma nova comunhão. Antigos inimigos agora devem viver em harmonia, devem viver em unidade, devem viver em amor. E a igreja é nova nesse sentido. Nunca antes houve isso. Nunca na história do mundo houve isso. Nunca existiu algo que inimigos devem se tornar irmãos. Opostos devem se unir. Extremos, opostos, diferentes, devem convergir em um ponto específico. Cristo Jesus. Isso é a igreja. Isso é a igreja. Ah, mas eu não me dou com o irmão, porque nós somos diferentes. Justamente por isso é que vocês dois estão unidos na mesma igreja. Porque os diferentes têm que convergir em um ponto. Cristo Jesus. Cristo Jesus deve ser o que une todos nós. O que todos nós temos em comum. Cristo Jesus.
Essa é a mensagem. Por isso é que ele é a nossa paz. Porque ele tem esse poder. Porque ele tem a graça de fazer tão grande obra. Extremos opostos convergirem nele. E tudo isso com dois propósitos, que ele vai falar aí, continuando, versículo 15, a parte B. Para que, fazendo a paz, né, fazendo essa obra toda, que nós temos falado aqui, criar em si mesmo dos dois um novo homem. Para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Ao dizer em si mesmo, o apóstolo desvia a atenção da diversidade dos homens e os convida a que não buscassem a unidade em nenhuma outra parte fora de Cristo Jesus. Por mais que vocês sejam diferentes, por mais que as condições anteriores de vocês sejam diferentes, em Cristo todos vocês devem concordar. Em Cristo todos vocês devem ser unidos. Porque vai dizer, para que em si mesmo, nele mesmo, ele é todo o ponto de convergência, onde as divergências se acabam. Ele é o ponto de paz, onde antes havia guerra. Ele é o equilíbrio, onde antes havia desordem. Essa mensagem diz ele, olha, não importa o quão diferente você seja, o quão divergente você seja, Deus, a obra de Cristo Jesus, foi tornar todos esses diferentes, esses opostos, convergirem em si mesmo. Por mais que vocês sejam diferentes, todos devem convergir em Cristo Jesus. E o segundo propósito, ele vai dizer no versículo 16, e pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Embora fossem amargamente opostos entre si, os judeus e os gentios estavam unidos em um aspecto, estavam unidos na sua hostilidade contra Deus. Existia uma coisa que unia eles dois, o pecado. E essa era justamente a causa dessa hostilidade, era o pecado. E então Paulo vai dizer que a obra do nosso Senhor Jesus sobre a cruz vai justamente criar essa base justa sobre a qual nós podemos nos apresentar a Deus. E nos apresentar agora como amigos, e não mais como inimigos. É isso que ele vai dizer, olha, pela cruz, pela sua obra, ele vai reconciliar com Deus todos em um corpo. Pela cruz, agora nós podemos nos apresentar diante de Deus. Através dessa obra, fazendo essa obra, ele teve esse poder, ele tinha por esse propósito, nos unir, nos apresentar diante de Deus agora como amigos. No versículo 14, vimos que Cristo é a nossa paz. No versículo 15, ele fez a paz. E agora, ele veio e evangelizou a paz. No versículo 17. O evangelho, o que ele chama aqui, né? O evangelho da paz. Como e quando isso ocorreu? Quando e como Cristo veio e evangelizou a paz? Eu coloquei aí explicando, né? Na encarnação, Cristo se fez igual a nós. Ele se compadeceu da nossa situação. No seu ministério, Cristo nos mostrou o como devemos viver, como devemos nos comportar. Ele foi o nosso maior exemplo de perfeição. Na sua morte, Cristo pagou todos os nossos pecados. Na sua morte, ele levou toda a nossa culpa. Na sua ressurreição, Cristo recebeu a garantia do sucesso da sua obra. Que a sua obra, então, tinha sido aceita, tinha sido, então, recebida. E a sua ascensão. Na sua ascensão, ele nos dá um destino diferente. Ele nos dá a esperança. Ele nos dá a garantia. Todas essas coisas foi quando e como Cristo nos evangelizou a paz. Dessa maneira, foi como Cristo nos mostra como ter paz com Deus
e com os outros. Através da sua encarnação, ministério, morte, ressurreição e ascensão. E através do ministério dele, de todo esse ministério, ele vai dizer, olha, essa boa nova de paz, esse ministério de Cristo Jesus, foi então apresentado a vocês que estavam longe. E também aos que estavam perto, os judeus, né? E vindo evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam também perto. Foi nesse seu ministério que Cristo nos evangelizou essa paz, que Cristo realizou essa obra. E o principal resultado dessa maravilhosa obra está no versículo 18. Eu quero chamar a sua atenção para esse versículo 18. Embora o versículo inicia com o porquê, né? Porém, é uma conjunção que indica o resultado. O versículo 18 é a prova prática de que existe paz entre Deus e o corpo de Cristo, que é a igreja. É a prova prática de que existe paz entre Deus e esse novo homem, esse novo grupo de pessoas que Cristo formou. E que a igreja tem acesso a qualquer hora à presença de Deus. Versículo 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. E aqui ele chama a nossa atenção a fazermos um contraste com o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, apenas uma pessoa tinha acesso a Deus: sumo sacerdote. E ele só tinha acesso à presença de Deus um dia no ano. E então, Paulo chama a nossa atenção, olha, o grande resultado dessa maravilhosa obra, você quer ver a prova prática, o resultado de tudo isso, é que por ele, através desse ministério, através da obra de Cristo Jesus, todos nós temos acesso ao Pai agora. Pela oração, você agora pode entrar em contato com Deus e dirigir-se a Ele como Pai. Isso é uma coisa nova. No Antigo Testamento, ninguém se dirigia a Deus como Pai. Quando foi que se iniciou? Por Cristo. Eu subo agora para o meu Pai e o vosso Pai. Meu Deus e o vosso Deus. É através dele que agora nós podemos nos apresentar diante dele e chamá-lo de Pai. Podemos ter essa bênção de nos achegar aqui pela oração e entrarmos em contato com ele, se dirigindo a ele como um Pai. E a única coisa, meus amados, que lhe mantém longe disso é você não orar. A única coisa que lhe mantém longe desse acesso ao Pai é você não ler a palavra de Deus. Qualquer pessoa pode ter acesso ao Pai através da oração. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa na rua agora pode ir através da oração, crer em Cristo Jesus e ele terá acesso direto ao Pai. Você pode nesse momento baixar sua cabeça e orar e que você terá acesso direto ao Pai. E isso tudo é graças a essa maravilhosa obra de Cristo Jesus. Esse é o resultado dessa maravilhosa obra que Paulo nos apresenta nos versículos 14 até os versículos 18. E aqui numa sequência lógica, nos mostrando, explicando essa obra, nos mostrando esse grande privilégio que temos, que é acessá-lo ao Pai, acessar a Deus como esse Deus supremo, soberano, mas também como esse Deus que é o nosso Pai. De forma lógica agora, ele vai nos mostrar o resultado disso nos versículos 19 até os versículos 22. O que é que isso nos torna? Tendo essas coisas em mente que ele disse no versículo 11 ao 13. Nos explicando a obra de Deus em nossas vidas e o resultado da obra de Deus em nossas vidas, versículo 14 ao 18. O que é que isso nos torna? Qual o resultado disso tudo? E ele vai fazer essa inferência, ele vai nos mostrar o resultado. Versículo 19 a 22, ele vai dizer que em Cristo nós somos concidadãos dos santos. Olha que bênção. Todos os cristãos
são cidadãos celestes de primeira classe. Não existe segunda classe. Não existe tipo B de cristão. Todo o cristão é um cristão de primeira classe. Também são membros da família de Deus. Não somente foram soberanamente naturalizados no reino divino, como também foram adotados dentro da família divina. A todos os cristãos agora podem chamá-lo de pai. No versículo 19, Paulo destaca a herança compartilhada de um novo povo, que seu maior valor nacional é a eternidade conquistada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Essa é a nossa maior herança. Esse é o nosso maior benefício. Essa é a nossa maior qualidade. Essa é a nossa maior característica. Nós somos agora concidadãos dos santos. Nós somos agora da família de Deus. Essa é a primeira inferência dessa maravilhosa obra que Deus realizou na vida de todo aquele que crê. Que a sua principal característica, que seu maior valor, o maior valor que existe na sua vida, é que agora você é um filho de Deus. É da família de Deus. E no versículo 20, Paulo vai dizer que nós fomos feitos membros da igreja. Nós tornamos-nos pedras do edifício do santo templo. Paulo fala de fundamento e da pedra angular, os elementos que lhe dão coesão, que lhe dão unidade, simetria, crescimento e de outros detalhes importantes do edifício. Olha o que diz o versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal da esquina. Esse novo templo, esse novo corpo agora que nós formamos, ele é estabelecido sobre o fundamento dos apóstolos. Foram eles que lançaram esses fundamentos através das suas doutrinas, através dos seus ensinamentos, a tudo aquilo que eles falaram e ensinaram sobre a pessoa e a obra do Senhor Jesus. Cristo, então, foi revelado através desse testemunho, através dos ensinamentos, tanto dos profetas como também dos apóstolos. Mas eles não são o fundamento principal. Eles não são a pedra de esquina, eles estão ligados a ele, por terem sido a grande verdade sobre Cristo e a sua igreja. Eles falaram sobre Cristo. Eles estavam ligados a essa pedra de esquina. Jesus Cristo é também a pedra angular. Ele aponta para o fato de que Cristo é preeminente e é indispensável como o cabeça na igreja. Se judeus e gentios estavam então separados, mas agora todos fazem parte de um só edifício e que há um só fundamento, Cristo Jesus. Cristo é colocado aqui no versículo 20 como o ângulo principal, como o maior propósito, o ponto central onde todos ganham equilíbrio. E no versículo 21, nesse templo maravilhoso que Cristo torna, que Cristo forma, todos os crentes ocupam a mesma posição. Olha só, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. A unidade é ressaltada aqui. A simetria desse templo, desse edifício, são edificadas aqui, através dessa expressão, no qual todo o edifício bem ajustado. Essa perfeita simetria que há entre todos os membros. Essa perfeita unidade e união que há entre todos aqueles que receberam, que estão nessa obra maravilhosa de Cristo Jesus. Ele é a pedra de esquina. Ele é a pedra principal. Mas todos nós temos um lugar. Todos nós temos um espaço. E todos nós somos mantidos em perfeito ajuste aqui. E amados, nós devemos ficar encantados ao ler o versículo 22.
A imensa dignidade da posição dos crentes consiste no fato de que formam uma habitação de Deus no Espírito. E esse lugar é a igreja, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em Espírito. Meus irmãos, requer-se uma adequação, se requer uma conformidade para que nós possamos nos abraçar e nos acomodar uns aos outros através dos nossos relacionamentos. Porque se nós não nos acomodarmos, se nós não nos moldarmos uns aos outros, nós não seremos um edifício, nós seremos uma massa disforme, nós seremos qualquer coisa menos um edifício. E existe uma coisa que mantém a nossa simetria. Só existe uma coisa que nos mantém alinhados e ajustados: Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus é a nossa única e principal simetria. E a partir disso vem o desenvolvimento. A partir dessa simetria que há da fé em Cristo Jesus é que vem o desenvolvimento. Aqueles que não vivem unidos na fé e no amor, aqueles que não estão em simetria com Cristo Jesus, que não estão alinhados com Cristo Jesus, eles formam um edifício profano. Eles formam qualquer coisa, menos o edifício para a morada do Espírito, para a morada de Deus, porque eles não estão alinhados com Cristo Jesus. Quando Deus habita em cada um de nós, sua vontade é que nós possamos obedecer e nós possamos fazer parte dessa unidade. Quando Deus habita na minha e na sua vida, o desejo dele é que nós possamos manter essa unidade, nós possamos manter essa simetria para que todos nós juntos possamos formar um templo só. Essa é a vontade de Deus. Quando ele lhe salvou, ele tinha esse propósito de que você fizesse parte desse templo. Cada pessoa, quando vista separadamente, são pedras de um templo. Mas quando unido aos outros, se tornam um templo. E esta visão é dada para o enaltecimento da unidade da igreja. Essa é a maravilhosidade da igreja. Essa é a preciosidade da igreja. Que pessoas tão opostas, pessoas tão diferentes, são mantidas em perfeita harmonia. São mantidas em perfeita simetria. Que são mantidas em perfeita unidade, em perfeita união. E tudo isso graças a Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus. Acreditar na obra de Cristo Jesus. Não é outra coisa que deve manter a nossa simetria. Não é qualquer outra coisa que deve manter a nossa unidade. Todo o nosso equilíbrio deve ser Cristo Jesus. Assim, o capítulo que começou descrevendo os gentios como mortos, depravados, diabólicos e desobedientes, termina com os mesmos gentios purificados de toda culpa e imundícia, constituindo uma habitação de Deus no Espírito. Contraste entre o início do capítulo 2 e o final do capítulo 2. Gentios perdidos e agora gentios que fazem parte desse plano de Deus maravilhoso. E eu quero concluir essa pregação com algumas lições desse lindo parágrafo que nós lemos aqui, dos versículos 11 até o versículo 22. Os versículos de 11 a 13 nos ensina que a igreja é parte do plano de Deus para salvar todos os tipos de pessoa. Amados, Cristo nos trouxe a paz. Cristo destruiu todas as nossas barreiras. Não há nada que nos separe. Não há ideologia política que nos separe. Não há condição financeira que nos separe. Não há cor de pele que nos separe. Não há características que nos separe. Não há nada nesse mundo que possa nos separar. Porque Cristo nos trouxe a paz.
Cristo destruiu toda e qualquer barreira. A cruz é a resposta de Deus para toda e qualquer discriminação. Toda e qualquer segregação, intolerância e todas as demais formas de divisão entre os homens. A resposta de Deus é: olhe para a cruz, porque a cruz é o nosso ponto em comum. A cruz é a nossa simetria. Antes de Cristo haviam dois grupos de pessoas, judeus e gentios. Depois de Cristo, continuamos ainda com dois grupos de pessoas. Os que foram alcançados por Cristo Jesus e os que podem ser alcançados por Cristo Jesus. Não há um terceiro tipo de pessoa. Não há ninguém que não possa ser alcançado por essa graça transformadora. Não há um grupo, não há um tipo, não há nada e nem ninguém que não possa ser alcançado por esse evangelho, por essa graça. Sua situação não é impossível. Existe um Deus que é o mestre em realizar o impossível. O nosso Deus é um especialista em impossíveis. Nós somos vários impossíveis. Eu sou um impossível. Todos nós somos impossíveis. Porque Deus é especialista nisso. Em fazer o impossível. Quer judeu, quer gentio. Não importa qual a situação que qualquer pessoa viva, não há desculpa para não falar de Cristo. Não há desculpa para não falar do evangelho para uma pessoa. Essa é a maior lição que nós podemos tirar dos versículos 11 ao versículo 13. Essa é a maior lição que nós podemos lembrar constantemente. O impossível já foi feito na minha vida. Eu sou o maior impossível que poderia acontecer. Seu vizinho não é impossível. Seu parente não é impossível. Seu familiar não é impossível. Ninguém é mais impossível do que você. A graça transformadora tem o poder para alcançar toda e qualquer pessoa. Então, os versículos, a segunda lição que nós podemos tirar agora, dos versículos 14 ao versículo 18, esses versículos nos ensinam que o único meio de nos aproximarmos de Deus é através de Jesus Cristo. Não existe salvação em nenhum outro e todos necessitamos dela, independentemente da nossa etnia. Isso é muito importante, porque nós temos a tendência de sermos legalistas. Nós temos a tendência de colocar barreiras. Nós temos a tendência de colocar condições. Ou então nós temos a tendência extremamente oposta. Tirarmos todo e qualquer tipo de lei. A gente nunca gosta do meio termo. A gente sempre gosta aqui dos opostos. Para uma pessoa ser salva, ela precisa somente de Cristo Jesus e nada mais. Nada mais. O evangelho de Cristo Jesus somente é o suficiente para salvar toda e qualquer pessoa. A Escritura destrói todo o legalismo sem deixar espaço algum para o antinomismo, para o sem lei. O único que salva é Cristo. É crer em Cristo como Salvador e Senhor. Ambos, não somente um. Não é crer somente em Cristo como Salvador e não crer nele como Senhor. É crer que ele pode te salvar, que ele é capaz e tem o poder para te salvar, mas também entender que ele também é o Senhor da minha vida, é ele quem controla a minha vida, é ele quem direciona a minha vida, é ele quem vai conduzir a minha vida a partir daqui. E se você não está em Cristo Jesus, se você não se chega a Deus por meio da fé em Cristo Jesus, você não faz parte do povo de Deus. Mesmo que você cumpra todos os rituais e cerimônias. Mesmo que você venha para todo culto aqui, que você fique de gravata igual eu aqui, que você faça tudo na igreja, que você seja o melhor membro dessa igreja.
Mas se você não se chegar até Deus através da fé em Cristo Jesus, você não faz parte do povo de Deus. Porque Ele é o nosso único caminho. A nossa paz é feita e é mantida somente em Cristo. E meus irmãos, se Deus salvou você, um cristão pecador, como é que Ele não pode salvar qualquer outro tipo de pessoa? Se você, um cristão pecador, você pode crer em Cristo Jesus e você ser salvo, por que você quer, você vai agora colocar barreiras para que outras pessoas possam crer em Cristo Jesus? Você tem que crer em Cristo Jesus, mas você tem que crer em Cristo Jesus e tem que andar desse jeito. Você tem que crer em Cristo Jesus e você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E a gente começa a colocar barreiras, começa a colocar regras para a salvação. Nós acabamos que nos atrapalhando. A salvação é somente crer em Cristo Jesus. Quando cremos em Cristo Jesus, agora é assim, Cristo Jesus nos transforma. Cristo Jesus nos liberta. Cristo Jesus muda tudo em nossas vidas. Mas isso é após a salvação. Nós não fazemos algo para ser salvo. Nós fazemos algo porque somos salvos. O único que pode manter essa tão Senhor da paz que nós precisamos é Cristo Jesus. Essa necessidade maior que nós temos, o único que pode dar isso é Cristo Jesus. A verdadeira paz e a verdadeira alegria se encontram na pessoa de Cristo. Para você e para qualquer outra pessoa, esse é o único caminho. A solução é Cristo. A maior crise de uma pessoa sem Cristo não é o seu casamento. A maior crise de uma pessoa sem Cristo não é a sua condição financeira. A maior crise de uma pessoa sem Cristo não é a saúde dela. A maior crise de uma pessoa sem Cristo é a sua falta de paz com Deus. Por isso que qualquer descrente que me pede ajuda, a primeira coisa que eu faço é pregar o evangelho. Que essa é a maior necessidade de uma pessoa. Ter Cristo Jesus como Salvador e também como Senhor. E nos versículos 19 ao 22, esses versículos nos definem quem somos. Nós somos herdeiros de todas as promessas. Nós não estamos mais debaixo da lei que foi anulada por Cristo Jesus. Nós vivemos a semelhança dele. Nós vivemos agora a semelhança do nosso Senhor. E o padrão dele é muito superior do que a lei. Tudo que Cristo vive, nós vivemos. Tudo que Cristo faz, nós fazemos. Tudo que é dele é também nosso. Tudo que nós temos, tudo que nós precisamos para crescer na vida, ele já lhe deu. Tudo que você precisa para poder desenvolver a sua caminhada cristã, ele já lhe capacitou. Tudo aquilo que você necessita, ele já lhe deu. Basta você usar. Basta você usar essa força que ele já lhe disponibiliza. Você precisa de força para crescer na caminhada cristã, ele já lhe disponibilizou a força. Do que é que você precisa para você crescer na fé? Do que é que você precisa para você ser um cristão verdadeiro? Do que é que você precisa? Cristo já lhe deu tudo. Esse é você. Esse sou eu. Tudo aquilo que você precisa, Cristo já lhe deu. Qualquer dificuldade que você tenha na vida, Cristo já lhe deu força para você superar. Cristo garante que você vai superar. Porque você agora é do povo de Deus. Por isso, meu irmão, não se caracterize por um pecado. Não caracterize sua vida por um pecado. Não caracterize a sua vida por um grupo qualquer. Não se caracterize por nada. Esse não é você. Você, como o versículo 22 vai deixar bem claro, né? Você agora faz parte da morada de Deus. Você é então da família de Deus. Essa é a maior lição. Agora nós somos isso.
Nós fazemos parte dessa família de Deus. Você não é a família de Deus sozinho. Nós somos a família de Deus. Esses somos nós. Isso é o que deve nos caracterizar. Isso é o que deve tomar nossas mentes. Isso é o que deve moldar os nossos comportamentos. Isso é o que deve moldar as nossas vestes. Isso é o que deve moldar o nosso dia a dia. Isso é o que deve moldar nossas prioridades. É você entender que você agora faz parte do templo de Deus, do corpo de Cristo, da igreja. Esse é você, meu irmão. Isso é tão difícil de você entender. Mas isso é tão libertador quando você entende. Isso é tão transformador quando você entende quem você é. Que você agora faz parte da igreja. Do corpo de Cristo Jesus. Portanto, se caracterize por isso. Se caracterize por quem a Bíblia diz que você é. A família de Deus. Não importa qual seja a sua situação agora, ou quem você é, quem você era, a graça de Deus te transformou e a graça de Deus pode transformar qualquer pessoa. Cristo Jesus pode nos dar uma nova vida. Cristo Jesus nos deu uma nova vida. Cristo Jesus nos deu um novo destino. Cristo Jesus nos deu um novo status. Basta crer que Cristo nos faz um. Cristo nos fez um corpo. Esses somos nós. É até um erro de português grave. Esse é quem nós somos. Mas esses somos nós somos o corpo de Cristo Jesus. E é assim que ele nos faz um. É olhando para Cristo e ele somente que nós nos tornaremos um. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, somos gratos ao Senhor. Obrigado, Pai, pela tua graça, tua bondade, de nos dar essa tão maravilhosa bênção, Pai, de sermos um só, de não haver barreiras, de não haver restrições, de não haver nenhuma divisão, ó Deus. Muito obrigado pela graça, Pai, de podermos nos caracterizar como a nossa principal característica, filhos do Deus vivo. Da igreja do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude a entender isso, a entender quem nós somos. Essa vida que recebemos de Cristo Jesus, que se caracteriza por sermos da família de Deus. Que isso possa entrar em nossas cabeças, em nossas mentes, para que nós possamos entender de fato, ó Deus, quem nós somos. Para que nós possamos moldar nossas vidas a partir disso. Nós possamos entender que nós não somos qualquer outra coisa. Que nós somos da igreja. Que nós somos um só. Que nós mantenhamos perfeita unidade e união no nosso meio, Senhor. Que o Senhor faça, Pai, que todos nós possamos compreender isso. Compreender quem nós somos. Que nós somos apenas um. Nos ajude na nossa falta de fé. Nos ajude em nossas limitações. E que nós possamos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, moldar nossas vidas a partir dessa verdade. Essa verdade maravilhosa que o Senhor nos apresentou nesses versículos. Que nós possamos entender que não há nada que nos separe. Que não há nada que nos divida na igreja local. Não há nada que possa restringir, ó Pai, na igreja local. Nós possamos nos abraçar e nos entender de fato, ó Pai, que nós somos família da fé, um só corpo, para que nós possamos vencer toda e qualquer dificuldade, Senhor. Eu peço isso, ó Pai, sobre a vida desses irmãos. Eu peço isso sobre nossa vida, Pai, para que nós possamos viver cada vez mais em conformidade com a Tua Santa Palavra. Pedimos essas coisas em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.
Vamos louvar, repetir um cântico.